Amém, tá conectado já. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Meet, para o pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz Silvana, Maria Oliveira, Vicêncio, Dona Maria, Jéssica, amém. Hoje a aula é mais simplesinha, né, mais tranquila. Apesar de a gente falar sobre Jesus, hoje a gente vai falar sobre Jesus. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 22, Deus fala para Davi sobre um descendente que viria de Davi. E esse descendente seria um descendente de paz, seria um homem de paz, e não um homem de guerra, mas um homem que ia lutar pela paz, um homem pacífico, né? E esse homem seria o homem que ergueria o verdadeiro templo que Deus queria habitar, que somos nós. E Deus estava falando sobre Jesus. Deus não estava falando sobre Salomão, né? Deus, inclusive, nesse capítulo 22, a gente vai ver que fala que esse descendente, né, ele ficaria sentado no trono para sempre. A paz, Arimateia, que bom que você veio a mim. E nesse capítulo 22 diz que esse descendente ficaria sentado no trono para sempre. Jamais sairia do trono. Então, Deus não estava falando de Salomão. Deus estava falando de Jesus. Mas Davi não tinha esse entendimento, Davi não sabia. Então, Davi achou que Deus estava falando de Salomão. Mas a gente lembra, né? No Novo Testamento, Jesus fala isso, né? A Escritura inteira fala acerca de mim, né? Tudo que está escrito na Bíblia fala sobre mim. E agora, esse capítulo 22 vai falar sobre Jesus. Então, hoje a gente vai falar sobre o descendente de Davi, o homem pacífico que Deus falou que viria. A gente vai falar sobre o homem que Deus falou que reinaria e que o trono dele seria eterno. E a gente vai falar sobre Jesus hoje, amém. E a gente vai falar sobre a construção do templo por Salomão, né? A gente já falou isso na aula, né, do capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Quando Deus fala sobre o templo que ele quer habitar, não era o templo de Salomão, né? Mas somos nós, o verdadeiro templo que é erguido por Jesus, né? A verdade é que o descendente de Davi que ergueu o verdadeiro templo não foi Salomão, mas sim Jesus. Que o verdadeiro templo erguido por Jesus somos nós, que hoje Deus habita dentro de nós. E é sobre isso o capítulo 22. Então é um capítulo curto, né? Parece um capítulo simples, mas a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre Jesus, sobre o descendente de Davi em que estava a promessa, né? E sobre o verdadeiro templo que seria erguido, tá bom? Amém. Hoje eu tô com um pouquinho de dúvida, gente. Quase que eu cancelo a aula. Graças a Deus deu pra gente começar a aula, amém. Mas eu tô com um pouquinho de dor, então eu vou tentar ser bem objetiva, amém, tá bom? Bem objetivo e ao mesmo tempo passar a mensagem de uma forma clara, de uma forma simples, né? De uma forma apaixonante em nome de Jesus, amém. Eu vou orar agora, então, e a gente começa a estudar o primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém, Deus. Vem nos incendiar com o Teu fogo, Pai. Vem nos convencer da Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, vem nos trazer sabedoria, entendimento, esclarecimento, Pai. Torna a Tua palavra inconfundível, torna a Tua palavra simples, Pai. Torna a Tua palavra clara aos nossos ouvidos, aos nossos corações e à nossa mente. Meu Deus, trabalha neste momento em cada pessoa que está aqui endurecida diante de Ti, que está aqui duvidosa, Pai, diante de Ti. Trabalha nessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Que a Sua palavra penetre em cada um de nós como faca, meu Deus, mais afiante do que faca, Pai, e que ela nos convença dos nossos pecados, que ela nos leve à conversão verdadeira e genuína, que ela nos leve ao arrependimento verdadeiro, que ela nos leve à mudança de atitude, à mudança de mente, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, que a Tua glória resplandeça em cada um de nós, meu Deus, que sejamos como Moisés, que ao olharem para Moisés todos viam a Tua glória no rosto dele, que assim seja conosco, que ao olharem para cada um de nós, que ao olharem para nossas vidas, que ao olharem para os nossos testemunhos, todos vejam a Tua glória, Pai. Amém. Meu Deus,
Vem, Senhor, vem e faz mais uma vez os seus milagres, meu Deus. Vem mais uma vez pelo teu povo, Pai, e nos livra, Pai, nos livra de todo mal, nos proteja, Pai. Meu Deus, nos conceda os desejos do nosso coração. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus que nos conhece antes mesmo de nós nascermos. A tua palavra diz que o Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor conceda os desejos da nossa alma, Pai. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor, Pai, consegue desvendar cada gemido, Pai. Ainda que não saibamos expressar em palavras o que sentimos, o que precisamos e o que queremos, a tua palavra diz que o Senhor sabe desvendar cada lágrima derramada, Pai, cada gemido nosso. Então, Senhor, em nome de Jesus, desvenda todo o nosso sofrimento, desvenda cada lágrima nossa derramada, desvenda cada gemido nosso, meu Deus, e nos conceda tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que nós desejamos, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor não é um pai malvado, o Senhor não é um pai em que o filho pede pão e o Senhor dê pedra, Pai. O Senhor não é um pai assim. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor conceda os desejos do nosso coração, Pai, pela tua misericórdia e pela tua graça, Pai. Em nome de Jesus, faz mais uma vez pelo teu povo. Mostra mais uma vez os seus milagres. Mostra mais uma vez o teu braço forte e estendido, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, nos ensina pela tua palavra, Pai. Nos guia nos teus caminhos, nos orienta, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus para quem entrou. Teve gente que entrou no Facebook, teve gente que entrou no Meet. Amém. A paz do Senhor Jesus. Gente, hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, tá? A gente vai ficar ainda lendo uns 5 capítulos de Crônicas, né? E então a gente vai começar a ler os salmos, todos os salmos escritos por Davi, tá? Então a gente vai até o capítulo 28 ali do livro de Crônicas, se eu não me engano. E a gente vai começar a ler todos os salmos escritos por Davi, que são muitos, e depois a gente volta para a história para falar sobre a morte de Davi, tá bom? Então a gente começa a estudar Salomão. Aí a gente vai falar sobre Salomão, a gente vai ler junto com Salomão os Provérbios, junto com Salomão a gente vai ler o livro de Cantares, e junto com Salomão a gente vai ler os salmos escritos por Salomão, tá bom? Então, amém. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, fala sobre Jesus. Hoje a gente vai falar sobre Jesus. Aqui a gente lembra, né? Salomão virou rei, né? A última aula que a gente teve foi a aula de ontem, que foi o primeiro livro de Reis, capítulo 1. Que a gente viu sobre a tentativa de golpe ali de Adonias, né? Não deu certo, Salomão virou rei. Então agora, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, Davi tem uma melhora, né? A gente lembra que Davi estava bem ruim, né? Chamaram até uma sunamita, né? A Abisag, e ela aquecia Davi, né? Então Davi estava bem ruim, Davi estava bem frágil, Davi parecia muito perto da morte, né? Mas agora ele tem uma melhora, né? Não vai durar muito tempo essa melhora, a gente vai ver que ele realmente já tá indo para a morte dele, né? Mas ele tem uma melhora ao ponto dele conseguir levantar, gente, e falar com Israel antes dele morrer. Ele vai conseguir falar com Israel, né, com o povo reunido e abençoar Salomão. Então, antes da morte dele, ele ainda consegue fazer isso. Então, ele consegue sair da cama ainda, né, tem uma melhora ali do quadro dele, ele consegue sair da cama e fazer isso. E agora a gente vai ver uma dessas coisas que ele consegue fazer quando ele consegue sair da cama. Ele vai fazer o que agora? Ele vai pegar Salomão, que agora virou rei. Então ele vai falar para Salomão que a primeira incumbência de Salomão, né, é ele construir o templo. Então ele vai falar isso para Salomão. Então Davi vai falar, ó, você agora é rei, eu tô morrendo, né? Eu já tô nos meus últimos dias, eu não vou estar aqui, mas há sobre você uma promessa e você tem que cumprir, de que você vai construir o templo de Deus, né? E então Davi vai entregar para Salomão, gente,
o projeto, Davi havia feito o projeto, tudo, gente, que nem um arquiteto mesmo, sabe? O desenho, ele já feito o projeto, tudo, vai entregar para Salomão fazer conforme estava no projeto. Davi, durante o período de vida dele ali, né? Durante o reconhecimento, né, do reino dele pelos outros reinos, lembra que os outros reinos começaram a mandar presente para Davi, né? Lembra que o rei de Tiro construiu a casa de Davi? Então, Davi começou a receber muitos presentes, e fora isso, Davi venceu muitas batalhas, né? Então, ele pegou muito despojo. E ele começou a juntar, né? Tudo isso ele começava a juntar. Para quê? Para a construção do templo. E agora ele vai entregar tudo isso para Salomão. Eu falo, ó, Salomão, vem aqui, ó, eu tenho tudo isso. Ele vai mostrar lá para Salomão um monte de coisa que ele juntou, gente. É muita coisa mesmo. Ele conseguiu juntar muita coisa. É tanta coisa que muita coisa ele não conseguiu pesar. Era tanta que não dava para pesar. Não tinha condições humanas de se pesar. Então ele juntou muita coisa, Davi. E ele vai entregar para Salomão construir o templo de Deus. E nesse capítulo 22, Davi vai falar para Salomão. Davi vai falar, olha, Salomão, Deus falou para mim, né? Deus falou para mim, né? Quando eu quis construir um templo para ele, Deus falou para mim que de mim viria um, né? Viria um da minha descendência e amém, Vicêncio, tá bom, Deus abençoe, viu? Amém. Então, Davi fala, olha, Deus falou comigo e Deus disse, né, que da minha descendência viria um que seria um homem de paz, porque eu sou um homem de guerra, então eu não posso erguer o templo, né? Então eu sou um homem que eu não sou um homem que busca paz, eu não sou um homem que quer viver em paz com Deus, viver em paz com todo mundo, eu não sou esse homem. Mas Deus falou que vai vir um descendente meu, e esse descendente meu será um homem pacífico. Não é no sentido de paz, de que vai se experimentar paz no período dele, né? Porque a gente vai ver que o reino de Salomão vai ser um reino aparentemente de paz, mas Salomão não vai estar em paz com Deus, tanto que o reino vai ser quebrado por causa do pecado de Salomão. Salomão não vai estar em paz com Deus, né? Então, a gente vai ver agora nesse capítulo 22 que Deus não estava falando de Salomão. Não era Salomão que Deus falava. Por quê? Porque Deus disse assim para Davi, ó Davi, da sua descendência virá um que será um homem de paz. O nome dele será Salomão. Salomão, né, vem de Shalom, né? O nome Salomão vem de Shalom. Shalom significa paz, né? Paz, muita paz, uma paz excepcional, entende? Quando você fala shalom, né? Dizem isso, quando você fala duas vezes shalom, é uma paz excepcional, né? E diz isso, quando diz que essa pessoa vai vir, Salomão vai vir, significa uma pessoa de uma paz excepcional. Uma pessoa de uma paz, ele é paz, ele é pacífico, né? Não é que o ambiente vai ser de paz com ele, mas ele vai ter paz, ele vai ser pacífico. E Deus fala mais ainda para Davi, olha, além disso, esse seu descendente, ele sentará no trono, mas ele nunca mais sairá do trono, ele ficará sentado no trono para sempre. Gente, não é Salomão saiu do trono, Salomão já não está mais no trono, então quem é que está no trono, né? Quem é que vai ficar sentado no trono para sempre? É Jesus, né? E fora isso, né? Deus fala mais coisas ali sobre esse descendente, fala que esse descendente é que vai erguer o verdadeiro templo, né? E ele não estava falando, Deus não estava falando sobre o templo de Salomão, né? Porque é um templo que foi derrubado, não é esse templo, mas é o verdadeiro templo que Jesus ergueu, que somos nós, né? Que Deus habita dentro de nós, é o verdadeiro templo onde Deus queria habitar, que somos nós, né? O verdadeiro templo que Deus desejava tanto, né? A casa que ele desejava tanto, a casa que Deus desejava tanto morar, não era uma casa de paredes, não era uma casa de blocos, mas éramos nós, era dentro de cada um de nós, né? E é isso que a gente vai falar no capítulo 22, é um capítulo muito bonito que fala sobre Jesus, né? Foi o que eu disse no início da aula hoje no Meet, o capítulo 22 fala sobre Jesus. A gente lembra que Jesus disse isso no Novo Testamento, né? Jesus disse, olha, a escritura inteira fala de mim. Todo canto da escritura, em qualquer lugar que você for ler na escritura, vai falar de mim.
porque a escritura inteira falava de mim, eu sou a mensagem. A escritura inteira falava sobre mim, né? E é isso, gente. Esse capítulo 22 fala sobre quem? É sobre Jesus, né? Mas Davi não sabia. Davi achou que era sobre Salomão, mas não era. Era sobre Jesus. Então eu vou começar a leitura, tá bom? Então a gente lembra, tá? Um momento histórico pra gente lembrar aqui do que tá acontecendo aqui, né? Como eu disse, Salomão virou rei. Mas Salomão é muito jovem. A gente vai ver, gente, Salomão é muito jovenzinho, sabe? Muito inexperiente. Davi chega até a falar isso, né? Que Salomão é muito inexperiente de vida, sabe? A pessoa é tão jovem que é inocente. É inocente porque não tem experiência de vida. É Salomão. Salomão virou rei muito cedo. E Salomão é muito inexperiente. E Davi tá preocupado com isso, né? Então, o que Davi faz agora? Davi conseguiu se recuperar ali daquela enfermidade que ele teve, que ele ficava na cama e sentia muito frio, ele conseguiu se recuperar disso. E agora ele sai com Salomão e ele vai falar para Salomão onde é que o templo vai ter que ser erguido, né? Como que o templo vai ter que ser construído. Davi vai começar a separar pessoas para ajudar Salomão, porque Davi acha Salomão muito inexperiente, ainda muito novo. Então, Davi vai começar a adiantar, né? Não o templo, mas Davi vai separar as pessoas para ajudar Salomão, porque sozinho Salomão talvez não tivesse, né? Esse macete, né? Essa jogada. Então, Davi vai ajudando ele, tá bom? Então, no versículo 1 vem nesse contexto. Então, diz assim no versículo 1: E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. O que acontece? Que lugar é esse que Davi está dizendo aqui? Lembra aquele lugar na aula retrasada que a gente viu que um anjo apareceu? Lembra que houve uma praga por conta que Davi contou Israel? Davi, lembra? Foi no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Satanás tentou Davi, né? E Davi acabou contando todo o povo de Israel, o exército de Israel, né? Para que realmente caísse pecado sobre o povo. E caiu o pecado, Deus se irou por conta disso e Deus mandou uma praga. Lembra que Deus falou para Davi escolher entre 3 coisas e Davi escolheu cair na mão de Deus? Porque Deus tem mais misericórdia do que o homem. Então, lembra que no finalzinho desse capítulo 24, Davi viu um anjo, o anjo de Deus, ele estava voando em cima de um monte, de uma eira, né? A eira de Araúna, um jebuseu, né? E ele estava com a espada na mão e ele ia ferir toda Jerusalém. E então Davi foi até lá, comprou a eira de Araúna. Lembra que Davi fala: não, eu tenho que comprar, né? Eu tenho que sacrificar aquilo que me custe. Você não pode me dar de graça, eu preciso comprar, tem que ter algum custo para mim o sacrifício que eu vou oferecer, né? Então, dentro desse contexto todo, lembra que tinha a eira de Araúna e o anjo estava voando em cima da eira de Araúna ali, o jebuseu, né? E então Davi orou a Deus. Deus aceitou o holocausto de Davi. Nisso Deus ordenou que o anjo baixasse a espada, né? E então Davi foi e ofereceu uma oferta pacífica também ali. E esse altar que Davi levantou, a gente lembra, foi por ordem do profeta Gade, né? Porque um anjo apareceu para o profeta Gade e falou para Davi ir lá e erguer um altar nesse monte onde esse anjo tinha aparecido, né? A gente lembra que Davi só ergueu esse altar por causa da ordem do profeta e desse anjo, porque Davi não poderia erguer altares, porque Davi não é sacerdote, né? Então, mas foi uma ordem do próprio Deus dele erguer um altar ali, então ele ergueu, né? Então, agora o que ele está dizendo aqui para Salomão? Salomão, você vai construir o templo de Deus nesse lugar que o anjo apareceu, que Deus me mandou erguer o altar dele. A partir de agora, o altar de Deus vai ser aqui, porque Deus me mandou sacrificar para ele aqui. Então, agora, o templo dele vai ser construído nesse lugar. E o altar vai ter que ficar aqui também. A gente lembra que havia uma divisão nessa época, onde a Arca da Aliança estava em Sião, estava em Jerusalém, na cidade de Davi, e o tabernáculo estava onde, a gente lembra? Em Gibeão, né? Então, elas estavam separadas. O tabernáculo estava em Gibeão sem arca, né? Só o tabernáculo com o altar de bronze. E
Lá em Sião tava o quê? A arca separada. Então Davi agora fala, não, vai ficar tudo junto, né? Agora vocês vão lá buscar o tabernáculo em Gibeão e vão trazer para cá. E vocês vão buscar a arca ali em Sião, em Jerusalém, e vão trazer para cá também. E vai ficar aqui. A partir de agora, aqui vai ser o novo tabernáculo e onde vai ficar a arca. Porque foi aqui que Deus me mandou sacrificar. Então é isso que está acontecendo, tá? Aí no versículo 2 diz que Davi deu ordem, né, para que todos os estrangeiros que habitam em Israel viessem, né? A gente lembra que tinha muito estrangeiro na terra de Israel, né? Porque eles entraram na terra, esse Araúna é um deles, é um jebuseu, né? Então tinha muitos estrangeiros na terra, tinha cananeus, tinha jebuseus, tinha muita gente que eles deixaram, filisteus, né? Então tinha muita gente ainda estrangeira na terra. E Davi fez os estrangeiros virem, para quê? Para trabalhar no templo, né? É estrangeiro, não é da nação de Israel, mas você vai trabalhar no templo de Deus, assim você já se converte. Então Davi trouxe os estrangeiros porque eles iam trabalhar no templo de Deus. E diz que Davi, né, também ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Então o que Davi fez, né? Davi, ele chamou homens que trabalhavam com pedras. Esses homens, eles trabalhavam com pedras e faziam as pedras ficarem, sabe aquelas pedras grandes que você vê em filme, que tem muralhas com pedras, sabe? Que vai colocando uma pedra em cima da outra e vai construindo. É isso. Esses homens, né, é como se fossem pedreiros, né? Eles, pedreiros, né? Eles trabalham com pedra, ele contrata esses pedreiros para eles trabalharem a pedra, para as pedras irem erguendo. É como se fosse o tijolo, só que no lugar do tijolo que a gente conhece hoje, são as pedras. Eles trabalhavam bem a pedra e faziam blocos de pedra. E Davi contratou pessoas para fazer isso, né? Para ajudar Salomão. Aí no versículo 3 diz que além disso, Davi tinha juntado muito ferro. Lembra que eu falei? Davi, em toda a vitória que ele tinha, a gente já viu isso no segundo livro de Samuel, toda a vitória que ele tinha, ele começou a juntar as coisas para erguer o templo de Deus. Quando mandavam um presente para ele, ele juntava. Então tudo ele tirava uma boa parte para o templo de Deus. E agora vai falar sobre essa quantia que ele juntou, porque ele vai entregar tudo isso para Salomão agora, porque Salomão é quem vai erguer o templo de Deus. E diz que Davi então juntou muito ferro, gente. Era muito ferro. E esse ferro ele juntou para quê? Ele juntou para fazer os pregos, para pôr na porta e para fazer as juntas das portas. Ele juntou para isso todo esse ferro para fazer os pregos, né? E diz que também ele juntou muito cobre mesmo. Diz, gente, que foi tanto ferro que Davi juntou e tanto cobre que ele juntou que foi impossível se pesar. Era humanamente impossível, não deu para pesar, eles não pesaram, não tinha condições. Era muito ferro, muito cobre. Aí diz no versículo 4 que além de ferro e cobre, Davi juntou o que também? Madeira. Lembra que o rei de Tiro ficava mandando madeira para Davi de presente? Então ele guardou um monte de madeira, gente. A gente lembra que o rei de Tiro mandou pedreiro, madeira, né, tudo para construir o palácio de Davi, né, e a cidade de Davi. Então, diz aqui que eles começaram a mandar tantos, né, os sidônios, os tírios ali, os tírios começaram a mandar tanta madeira que sobrava. E Davi começou a guardar. Para quê? Para construir o templo. Então, diz que tinha muita madeira. E era madeira de cedro, gente, madeira boa, né, e era incontável. Ele perdeu a conta, não tinha nem conta de quanta madeira tinha, era muita, né, e ele guardou tudo para a construção do templo. Aí no versículo 5 diz que Davi fez tudo isso. Por quê? Por que Davi guardou tudo isso? Porque Davi foi na frente e já separou os funcionários para trabalharem? Porque Davi foi arrumando tudo? Então no versículo 5 diz por quê? Porque Davi pensou que Salomão ele era muito jovem, né, e muito inexperiente. Então ele não ia dar conta, né, se não tivesse já uma equipe ali separada para ele, né? A impressão que dá é que Salomão é muito jovenzinho realmente, né? E aquele jovenzinho, sabe que não tem experiência nenhuma de vida, né? Então ele quis ajudar, né? Quis ajudar Salomão, mas ele não ergueu o templo. Quem ia supervisionar o templo ser erguido ali seria Salomão. Mas Davi já separou tudo, deixou tudo separadinho, já deixou os funcionários, deixou tudo certo. E diz aqui, né, no versículo 5, porque, né, Davi fez tudo isso porque Davi pensou,
Salomão, o meu filho, ele é muito jovem, né? Ele é muito sem experiência, né? E a casa que ele vai ter que erguer para Deus deve ser uma casa espetacular, deve ser uma casa magnífica em excelência, né? Para o nome e glória em todas as terras, né? Vai ter que ser uma casa tão boa, para todas as nações testemunharem, né? Gente, era muito comum nessa época se erguer grandes monumentos para que outras nações vissem, né? Era muito importante isso nessa época. Então, no Egito se fazia muito isso, sabe? Coisas altas, né? Grandes, assim, para que outras nações vissem, né? Então, de longe você via um pedaço daquilo e já fala, nossa, uau, né? Então, isso mostrava poder, né? E é isso que Davi tá pensando aqui. Não, a casa de Deus vai ter que ser uma casa poderosa, para mostrar o quê? Que nosso Deus é poderoso, né? Porque eles agiam assim, entendeu? Tinha que ver. Então, o Deus deles é poderoso, porque, ó, de longe você consegue ver a casa. Olha, casão, esse Deus é poderoso, né? Então, era assim. Ainda hoje você vê gente fazendo isso, né, gente? Esses dias eu vi uma pessoa fazendo, eu falei, nossa, lá, a igreja tá aumentando, tá indo para uma igreja maior, ai, tem uma porta de ouro, não sei o que, e falando um monte de coisa como se, né? E era o pensamento deles dessa época. Então, Deus deles, eles tinham que mostrar que o Deus deles era poderoso por conta disso, né? Então, eles tinham que construir um templo maravilhoso para mostrar que o Deus deles era poderoso. E é isso que Davi está dizendo aqui. Então, continua, né? Pois agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então, assim, Davi preparou todo o equipamento ali antes dele morrer. Já está bem perto da morte de Davi. Então, no versículo 6 diz que Davi chamou Salomão, né? E ele falou para Salomão que Salomão tem que construir uma casa para Deus. Ele deixou bem claro para Salomão que essa é a obrigação de Salomão. No versículo 7, então, Davi vai e fala para Salomão: Filho meu, quanto a mim, eu tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. O que Davi vai fazer agora? Davi vai deixar muito claro que Salomão não tem escolha. Davi vai fazer nesse sentido mesmo. Salomão, é o seguinte, você não tem escolha. Deus falou que é você que vai erguer, você tem que erguer. Então, tenha temor e erga. Faça um negócio bem feito. É isso que ele vai fazer, tá? Então, diz assim, agora Davi vai começar a falar sobre o que Deus falou para ele. Mas a verdade é que Deus não estava falando de Salomão. Deus estava falando de Jesus. A gente vai ver isso. Mas Davi não tinha esse entendimento que hoje nós temos de que a Bíblia inteira fala sobre Jesus, né? Hoje a gente sabe disso, mas Davi não sabia. Então, Deus não estava falando de Salomão. Deus estava falando de Jesus. Mas Davi achou que Deus estava falando de Salomão. Então, no versículo 7, Davi vai e chama Salomão e fala, Salomão, é o seguinte, eu quis erguer a casa de Deus, eu quis fazer uma casa para Deus, mas Deus não quis, Deus não deixou. Deus não me deixou. No versículo 8, Davi falou, Deus não me deixou, porque Deus falou que eu já derramei muito sangue, Deus falou que eu sou um homem de muitas guerras, e Deus falou que por causa disso eu não posso edificar uma casa no nome dele, porque eu já derramei muito sangue. Eu não sou um homem de paz, então eu não posso erguer a casa dele. Aí no versículo 9, Davi começa a falar sobre a promessa que Deus fez para ele, mas a promessa que Deus fez para Davi não era Salomão, e sim Jesus. E a gente vai entender isso agora. No versículo 9, então, Davi fala assim, eis que o filho que te nascer, Deus falou para Davi, em algum momento, né? Davi não fala isso pra gente no segundo livro de Samuel, mas agora ele tá falando, olha, Salomão, né? Ele tá ali conversando com Salomão e ele quer fazer Salomão entender que Salomão tem que construir esse templo. Salomão tem que construir essa casa, né? Então agora ele vai começar a falar sobre isso. Salomão, é o seguinte, né? Deus me falou que eu não poderia erguer a casa porque eu já matei muita gente, eu não sou um homem de paz. Mas Deus disse para mim, no versículo 9 ele diz, mas Deus disse para mim que da minha descendência viria um homem de paz. Então diz, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Quando Davi ouviu isso, Deus vai fazer mais promessa ainda, a gente vai ver. Mas eu vou parar nesse versículo 9 para a gente entender ele. Quando Deus falou sobre isso para Davi, Davi achou que era Salomão.
o filho agora, né? Mas não, a gente vai ver que na verdade Deus estava falando de Jesus, não é de Salomão, é de Jesus. A gente lembra que a Bíblia inteira fala sobre Jesus. Então aqui Deus estava falando sobre Jesus, né? O que acontece? Aqui, Davi fala, é meio confuso quando a gente lê esse versículo 9, porque Davi realmente achava que era Salomão que Deus estava falando. E aqui diz que Deus falou antes de Salomão nascer. Parece que quando Deus falou isso, Salomão não havia nascido ainda, né? Pelo que Davi fala aqui no versículo 9. E agora tem uma grande questão, tá? Eu até anotei os versículos aqui. Tem uma grande questão. Por quê, né? Essa parte dessa promessa está no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Mas como eu disse para vocês, o segundo livro de Samuel, ele não está em ordem cronológica, porque o autor do segundo livro de Samuel, um dos autores, ele não estava preocupado na ordem cronológica dos acontecimentos, mas sim na importância. Então ele vai declarando o que é importante. Então ele vai jogando uma coisa importante e depois vai falando outra. Tanto que você vê que os eventos não batem no segundo livro de Samuel, porque está fora de ordem. Tá realmente fora de ordem, porque ele não priorizou as datas, mas sim a importância do acontecimento, né? Então a gente viu no segundo livro de Samuel, capítulo 7, quando Davi fala para Deus que quer erguer uma casa para Deus, Davi já não tinha mais guerra. Davi já havia vencido todos os seus inimigos. Davi estava em um tempo de muita paz. Então, não bate. Por que não bate? Porque a gente lembra que o pecado com Batseba ocorreu em tempo de guerra. A Bíblia diz isso no capítulo 11, que Davi pecou com Batseba quando estava em tempo de guerra. Ele estava vivendo grande tempo de guerra e pecou com Batseba. Então, eu vou dizer o meu pensamento a respeito disso. Deus, com certeza, não falou essa promessa antes de Batseba. Por quê? Porque seria dizer que Deus sabia que Davi ia pecar com Batseba, né? E seria dizer que Deus sabia que Davi ia pecar com Batseba, Deus sabia que Davi ia se arrepender depois, Deus sabia que depois Davi ia se arrepender verdadeiramente e ia nascer um outro filho para Davi. Gente, Deus ia prever tudo isso, desde o acontecimento ali de Batseba, do pecado de Batseba, né? E só que tem um grande problema da gente pensar dessa forma, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai para onde, né? Então, a questão é essa, porque tá tudo pré-determinado. Então, foi tudo pré-determinado. Davi ia pecar, porque esse filho veio de Batseba. Então, Davi ia pecar, então Davi ia se arrepender, e depois ia nascer outro filho, né? Então, foi predeterminado o pecado de Davi? Gente, eu acho um problema enorme nisso daí, né? Então, eu não entendo que foi antes de Batseba, tá? Então, eu entendo que Davi primeiro pecou com Batseba, né? E então Davi se arrependeu. Pode realmente ter acontecido o quê, gente? Eu não sei, não dá pra gente ter certeza também, mas pode ter sido o quê? Lembra que o primeiro filho deles morreu? Então, pode ser que do primeiro filho deles que morreu, pode ser que tenha passado um tempo sem Batseba ter engravidado de novo. Pode ter ficado um tempo, Batseba não conseguiu engravidar de novo, eles se arrependeram verdadeiramente e então veio a promessa. Houve um tempo de paz e Deus falou para Davi, Davi, vai vir um filho que vai se chamar Salomão e ele sim é que vai reinar. Aí sim, pode ter sido, entende? Pode ter acontecido isso. Mas não parece também, pelo que a gente já estudou no segundo livro de Samuel. Parece que realmente Salomão vem logo em seguida, né? Parece que não demorou anos, parece que foram meses ali, né? E já engravidou de Salomão, né? Então, o que pode ter acontecido, eu cheguei a falar isso quando a gente estudou sobre o nascimento de Salomão. Quando Salomão nasce e Davi vai apresentar Salomão para o profeta Natã, o profeta Natã vem a mando de Deus com um nome. Deus dá um nome para Salomão quando vem. E Deus havia dado qual nome para Salomão? Gedidias, né? O amado de Deus, né? Deus tinha dado esse nome para Salomão. Então, o que pode ter acontecido também é o nome ter mudado. O nome dele era Gedidias. E depois, conforme Deus confirmou que ele aqui foi o escolhido para ser o herdeiro de Davi, e Davi sabia, porque Deus havia falado que ia vir um homem de paz, e esse homem é tão de paz, que o nome dele vai ser paz, né? É nesse sentido que Deus está querendo dizer. Sabe aquela pessoa? A pessoa é tão
de boa, tão de paz, que o nome dele é esse, né? O nome dele diz quem ele é, o nome dele é paz. E então, Davi, sabendo que o seu filho com Batseba, de Dias, é que ia herdar, né, que ia reinar, então ele pode ter trocado o nome. A gente lembra que isso era comum, né? Os hebreus trocavam de nome, gente. Isso era muito comum. A gente lembra lá, né, Noemi falou que era Mara, não se chama mais Noemi, né, porque ela não tem mais prazer na vida. Agora ela era uma mulher amarga, então ela se chama Mara. Então era muito comum mudar o nome. Então pode ter acontecido isso, tá, gente? Então eu só tô dando todo essa explicação aqui, porque realmente uma coisa é certa, antes de Batseba essa promessa não foi feita, porque senão seria Deus ter usado o pecado, gente. Porque senão o pecado realmente tinha que ter acontecido, né? E Deus não trabalha com pecado, a gente já falou sobre isso. Deus não trabalha com pecado, Deus não trabalha com nada que venha da queda, né? Deus não usa nada nos seus planos que tenha vindo da queda. Mas quando isso acontece, né? Ele se utiliza para que o que ele planejou ocorra, né? Os efeitos da queda não frustram os planos de Deus, mas Deus não planeja com isso, né? A gente viu esse exemplo quando a gente falou sobre José. O plano de Deus nunca foi o José ser governador por meio dos irmãos venderem ele. Deus nunca planejou, gente, levantar José por meio de tanto sofrimento daquele jeito, gente. Deus não é masoquista, né? Não, Deus não é assim. Deus é bom, Deus é perfeito, né? Então Deus não planeja nada por meio de matar a gente, de fazer a gente sofrer do jeito que José sofreu. Mas, né, em meio a tudo aquilo que aconteceu, Deus utiliza toda aquela maldade, Deus utiliza tudo aquilo que aconteceu para chegar aos seus fins, chegar aos seus planos, que foi o que aconteceu com José, tá? E aqui é a mesma coisa, gente, não tem lógica. Deus não ia utilizar um pecado antes de acontecer e levar Davi a pecar. Deus não tenta ninguém, né? A gente lembra disso. Então, essa promessa não veio antes de Batseba, com certeza, porque senão há um erro muito sério teológico aqui, há um erro muito sério, né? Da mensagem de Deus e do caráter de Deus. O caráter de Deus é imutável. Então, realmente, essa promessa veio depois de Batseba, né? Pode ser realmente que ela demorou algum tempo para engravidar de novo, então veio essa promessa que viria o Salomão, ou mudar o nome de Dias para Salomão, tá? Então, falado isso sobre Salomão, que é que Davi achava que Salomão era o filho que erguer, agora a gente vai falar que não é Salomão que Deus estava falando aqui, não. Deus estava falando sobre Jesus. Deus não estava falando sobre Salomão, mas Davi achava que era sobre Salomão, mas não era sobre Salomão, tá? Antes de falar sobre isso que é sobre Jesus, deixa eu só falar direitinho onde está tudo isso que eu disse, para vocês verem que tem lógica que eu tô falando, tá? No segundo livro de Samuel, capítulo 7, fala sobre isso, que Davi se deitou com Batseba em tempos de guerra, tá? Então, não bate, né? No capítulo 11 diz que ele se deitou em tempo de guerra, e no capítulo 7 diz que ele fez essa promessa no tempo de paz. Ele já tinha derrotado todos os inimigos dele. Não bate, né? Então foi depois do pecado de Batseba. Outra coisa importante é o primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, que fala sobre o evento. O que acontece? A gente lembra, os amonitas tentaram destruir Israel, né? E houve uma vingança de Israel com relação aos amonitas. E foi nessa vingança que Davi pecou. A gente já falou sobre isso. Então, gente, foi depois dessa guerra, dessa vingança, dessa guerra que já estava chegando no momento de paz ali, que Davi pecou. Então, pouco tempo depois disso, desse pecado com Batseba, é que deve ter tido o tempo de paz. A gente já falou sobre isso. E Davi se arrependeu verdadeiramente e Deus fez essa promessa, tá? Então, gente, agora a gente vai falar que, na verdade, esse versículo 9, Deus não falava de Salomão. Deus falava de Jesus, né? É aquilo que a Bíblia diz, que Jesus disse. A Escritura inteira fala de mim, né? A Escritura não fala de outra coisa, a Escritura fala de mim. Então, Deus aqui não falava de Salomão, Deus falava de Jesus. Então, Deus disse aqui para Davi, agora vamos entender realmente a mensagem que Deus havia dado para Davi. Davi não tinha entendido, né? Deus havia dito assim para Davi: eis que vai te nascer um filho, Davi, né? E esse homem vai ser um homem de paz. E eu vou dar repouso para esse homem de todos os inimigos dele, né? Portanto, Salomão será o seu nome, né? E paz e descanso darei a Israel nos dias de governo dele. O que acontece? Quando diz que Salomão será o seu nome, eu já disse isso. Salomão vem da palavra shalom, né? O nome Salomão vem de shalom. Shalom significa paz. Então, o que Deus está querendo dizer aqui para Davi? Davi, você não é um homem de paz.
Você já matou muita gente, você não é um homem pacífico. Você não é um homem que vão bater no teu rosto e você vai dar outra face. Você não é assim. Mas vai vir um descendente seu, e esse vai ser de paz. Esse vai ser pacífico. E ele vai ser tão de paz, que o nome dele vai ser paz. É nesse sentido que Deus está querendo dizer. O nome dele vai ser paz. Esse é um homem de paz, né? E durante o período que ele governar, né, o período de governo dele, vai ser um governo de paz. Todo o povo de Israel vai ter paz durante o reino dele, né? E a gente vai ver, gente, o que acontece. Salomão vai ter paz com os inimigos dele. Salomão não vai ter guerra, né? Assim, Salomão vai ter guerra. A gente vai ver que Salomão vai conquistar terras, vai ter guerra e vai conquistar novos territórios. Então já não tá batendo, porque falou que era um homem de paz, não vai ter guerra. Salomão vai viver guerras, né? Mas são poucas. Não é igual Davi, mas Salomão vai ter. Salomão vai ampliar o território de Israel, vai aumentando, porque ele vai conquistar mais terras. Mas Salomão, não é que ele era um homem de paz. Não é que Salomão tinha descanso dos seus inimigos. Não é que os inimigos de Salomão deixavam Salomão em paz. É que Salomão tinha uma estratégia, a gente vai ver isso. A estratégia de Salomão era casamento. Antigamente, para você ter paz com as nações, você fazia alianças. E qual era a forma de fazer alianças? Casamento. Então, Salomão casava muito, gente. A gente vai ver. Salomão tinha mais de 800 mulheres. Então, Salomão casava muito. E por que ele casou tanto? Por causa de aliança. Ele queria ter um governo de paz. Mas isso vai ser o fim dele, porque esse monte de casamento vai acabar sendo a ruína dele, né? Mas não era de Salomão que Deus estava falando aqui, mas sim de Jesus. Jesus é que vai ter um reino de paz, né? Diz que quando esse descendente de Davi for reinar, vai ser um tempo de paz, não só para ele, não só porque ele é de paz, mas vai ser um reino de paz também para quem segue ele, para quem serve ele, né? E é de Jesus que está sendo dito aqui. No versículo 10, então, continua essa promessa falando sobre Jesus, não é sobre Salomão. Mas Davi não tinha entendido. Então, no versículo 10, Deus falou para Davi assim: olha, esse descendente seu, Davi, que vai reinar e é um homem de paz, né? E o reino dele não vai ser de paz só para ele, mas sim para quem segue ele também. Esse homem é que vai edificar uma casa ao meu nome. Ele é que vai edificar a verdadeira casa que eu vou morar, né? E ele vai ser meu filho, né? E eu vou ser pai dele, né? E eu vou confirmar o trono dele para sempre, eternamente. Gente, de quem que Deus estava falando aqui? Salomão não está no trono, não. Salomão saiu do trono, né? Então, quem é que está no trono eternamente? É Jesus. Deus falava aqui sobre Jesus. Então, qual é a verdadeira casa que Deus queria que levantasse para ele morar? Nós. Deus não queria uma casa de parede. Deus não queria uma casa de tijolo. Deus queria morar na verdadeira casa que somos nós, que hoje ele mora através do Espírito Santo. E quem foi que ergueu essa casa que ele tanto ansiava em morar, que somos nós? Foi Jesus. Então hoje é por causa de Jesus que o Espírito Santo pode habitar dentro de mim. Então quem foi que ergueu esse templo, esse verdadeiro templo? Foi Jesus. Né? E era sobre isso que Deus estava falando, sobre Jesus. Então virá um descendente, e esse descendente é que vai edificar a casa no meu nome. Essa casa vai levar o meu nome. Essa casa vai ter o meu nome. Essa casa vai ter a minha presença, que somos nós hoje, através do Espírito Santo. E esse ser, esse descendente seu, Davi, ele vai ser meu filho, Jesus, gente. E eu vou ser o pai dele, Jesus. O que Deus fez, né? Jesus se tornou o filho de Deus quando o Espírito Santo veio lá e o ressuscitou do mundo dos mortos. Então ele ganhou o direito de ser chamado filho. E é isso que está dizendo aqui. Aí no versículo 11, continua, né? Davi não entendeu. Davi achou que era para Salomão. Davi achou que era ele, né? Mas não era ele. Tanto que esse templo aqui que Salomão vai erguer vai ser destruído. Não era esse templo. Aí então no versículo 11, Davi achou que era Salomão. Davi achou que era ali, que era para erguer tudo, né? Davi não entendeu que era Jesus.
Então, no versículo 11, Davi vai e fala, ó, então, meu filho, eu já te falei. Deus falou de você. Davi estava achando que Deus falou dele. Então, Davi falou, ó, Salomão, você tem responsa aí com Deus, viu? Deus falou que você que vai erguer esse templo, então vai lá erguer, né? Então, no versículo 11, Davi vai falar, então, meu filho, agora, ó, que Deus seja com você. Deus já falou isso para mim. Então, que Deus seja com você, para você erguer esse templo aí, né? E prospere e edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele disse diante de ti, né? Então, que você faça o que Deus falou. Vai, faz a casa de Deus maravilhosa, né? Próspera, edifica a casa dele com honra, honra o nome dele, tudo, né? Era isso que Davi estava falando, mas a verdade é que estava sendo falado de Jesus. Jesus é que ergueu o templo digno de Deus, né? Só Jesus, né? Mas ninguém. Então, Davi achava que era Salomão. Aí no versículo 12 diz aqui, Davi vai e fala para Salomão. Davi tá preocupado. Salomão é muito jovenzinho, Salomão é muito inexperiente. Não, às vezes a pessoa, né, é até jovem, né, até novo, mas ela tem tanta experiência de vida, né, foi tão calejada, tão sofrida, que ela já não é tão inocente, né, às vezes a pessoa é tão sofrida, né, teve uma vida difícil, é nova, mas às vezes ela tem mais sabedoria, mais jeito, né, do que alguém mais velho que teve uma vida mais tranquila, né? Mas ele não, parece que ele era jovem e inexperiente, muito inocente, né? Então Davi estava preocupado com isso. E Davi vai e fala, olha, Salomão, que Deus somente te dê prudência, né? Que Deus te dê prudência para você não errar, seja prudente, que Deus te dê malícia, porque você é muito inocente, você é muito ingênuo, né? Que Deus te dê entendimento, né? Malícia entre aspas, né? Porque malícia, você sabe que malícia veio do mal, né? Então Deus não vai dar maldade pra gente. Mas que Deus te dê entendimento, né? Entendimento para que você não caia em nada, né? Que Deus te instrua, né? Acerca de Israel, de como você deve governar Israel, de como você deve julgar. Que Deus te ajude, que Deus te guie nisso, né? E que Deus te ajude também para você guardar a lei, para você não transgredir. E é o que vai acontecer, né? Salomão vai transgredir a lei. O reino vai ser separado, né, entre Judá e Israel por culpa de Salomão, porque Salomão vai errar. Salomão vai se afastar de Deus, Salomão vai pecar. E é isso que Davi tá com medo aqui. Davi tá falando que Deus te ensine, que Deus te dê entendimento, que Deus te dê prudência, né? Que Deus te instrua para você julgar direito, né? Que Deus te ajude, te ensine, te dê um jeito aqui, né? E que Deus faça você guardar a lei para você não pecar contra ele. E é o que vai acontecer. Aí no versículo 13, Davi fala, se você fizer isso, meu filho, se você guardar a lei, se você obedecer a Deus, né? Aí você vai prosperar. Se você tiver cuidado de cumprir todos os estatutos e os juízes que Deus mandou para Moisés, então tudo vai ficar bem, meu filho. Mas você tem que cumprir, né? Então não tenha medo, Salomão. Não tenha medo, não fique apavorado. Você imagina que ele tá com medo, né? Salomão devia estar com muito medo. Salomão devia estar apavorado. É um menino, né, que agora ia virar rei ali, a responsabilidade, né? Ele viu que Adonias já queria tomar o trono dele, né? Não é fácil. Então, Davi fala, ó, você não precisa ter medo. Se você obedecer a Deus, se você fizer tudo direitinho, Deus vai te guardar. Não precisa ter medo, meu filho. Não precisa ficar apavorado, meu filho, né? Mas cumpra a lei de Deus. O que ele não vai cumprir, a gente vai ver. Aí no versículo 14, Davi continua falando. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro. Então agora ele vai começar a falar o que ele juntou, tá, gente? Ele tá falando que ele juntou aqui 100.000 talentos de ouro. Gente, é muito. A gente lembra em uma aula, eu acho que foi no livro de Números, eu cheguei a fazer o cálculo, se eu não me engano, um talento equivale a 3.000 ciclos, se eu não me engano, de cabeça. Um talento é 3.000 ciclos. Aqui ele juntou 100.000 talentos de ouro. Gente, é muito ouro, né? Ele juntou muito ouro. E diz que, além disso, ele juntou também 1 milhão de talentos de prata. Davi juntou.
E ele juntou também cobre, que já falou lá em cima que ele não pesou, o ferro, que ele também não pôde pesar, que era muito, né? E aqui diz, ele também juntou madeira, juntou pedras, né? Aquelas pedras trabalhadas, tudo, né? E você, Salomão, o que tiver faltando, você vai fazer. Mas assim, eu acho que o que eu já separei aqui dá, Salomão. Mas se tiver alguma coisa faltando, você fica incumbido de resolver. Salomão vai arrumar o que tiver faltando. Aí no versículo 15, Davi continua falando para Salomão: ó, Salomão, eu também contratei pedreiros, contratei servos, em grande número, tem muita gente, eu contratei para te ajudar cortadores, né, artífices, né, em obras de pedra, em madeira, né, e toda sorte de peritos, todo tipo de pessoas com habilidades, né, em toda a obra. Olha, eu contratei todo mundo para te ajudar, né. Aí no versículo 16 ele continua, todo mundo que saiba trabalhar com ouro, prata, cobre, ferro, olha, eu contratei todo mundo, gente para te ajudar você vai ter, né? Então se anima, Salomão, não precisa ficar com medo, se anima e vai fazer essa obra, porque ela é tua, você é que tem que fazer, né? Não sou eu. Eu tentei fazer, Deus não me deixou, Deus falou que é você que vai fazer, então você vai fazer, Salomão. Aí no versículo 17 diz assim: e Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho. Então o que acontece aqui? Davi reuniu os grandes, né? Os importantes, né? Os poderosos, né? E ele tá falando com os poderosos para eles não criarem resistência a Salomão, né? Porque Davi tá morrendo. Então Davi tá falando, gente, não criem resistência, né? Eu tô morrendo, deem apoio para Salomão, né? Porque a Adonias já tentou tomar o trono aí, né? Então deem apoio para Salomão, ajudem ele, né? E é nesse sentido que Davi tá preocupado. Aí no versículo 18, né? Davi continua e fala para todo o povo, né? Olha, gente, não é verdade que Deus esteve com a gente até hoje? Não é verdade? Vocês não concordam comigo que se hoje a gente tem paz aqui e a gente tá na nossa terrinha, tá tudo certo, é por causa de Deus? Vocês não concordam com isso, né? Porque foi Deus que me fez vencer todas as batalhas, gente. Davi falando, né? Foi Deus que me fez vencer todas as batalhas, gente. Foi Deus que fez com que a gente subjugasse as outras nações. Foi Deus, né? Não fui eu, né? Então, gente, Deus que fez tudo isso por nós. Então agora, no versículo 19, Davi fala, então agora façam o que tem que ser feito, mas façam com bom ânimo. É para Deus. Esse Deus que fez isso por nós, né? Então, ergam o templo dele com boa vontade. Ergam o templo dele com alegria, porque é esse Deus que fez tudo isso por nós, nos livrou das mãos dos nossos inimigos, o Deus que nos salvou, o Deus que nos libertou lá do Egito, o Deus que nos faz ser prósperos, é o Deus que nos deu um lugar para morar, para habitar, um povo que era escravo em uma terra estrangeira e hoje tem sua própria terra. Então, gente, façam com amor. Quando vocês forem trabalhar para Deus, quando vocês forem fazer o serviço de Deus, erguer o templo de Deus, façam com amor, façam com alegria, né? E é isso que é dito aqui, né? Que Davi fala para eles. Eu vou ler agora o versículo 19 que diz isso. Diz assim, Davi: então agora, disponde, pois, o coração de vocês e a alma de vocês para buscarem o Senhor Deus de vocês, né? E se levantem, edifiquem o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus sejam trazidos para cá e fiquem todos juntos, né? E então, né, se edifiquem ao nome do Senhor, seja edificado ao nome do Senhor, tudo isso, né? E tudo vá bem. Amém, tá? Então, gente, a gente vai finalizar aqui hoje a aula, amém. Eu vou colocar o louvor para finalizar a aula de hoje, tá bom? E a gente finaliza, amém. Glória a Deus, deu certo. Gente, hoje quase que eu cancelei a aula. Eu comecei a passar mal 5 horas da tarde, 5 e pouca da tarde comecei a passar mal, mas glória a Deus, eu tô bem. Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Eu vou finalizar então com louvor, tá bom? Amém, gente, amém. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará
para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça
descendente de Davi. O governo está sobre os seus ombros. O pleno homem, o pleno Deus, o cordeiro e o leão. A oferta de paz, o justo juiz, o grande sumo sacerdote. Debaixo da terra. E ele virá, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá. Aleluia. Amém, gente. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook, Instagram, amém, o YouTube, amém. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Amém.